DECOM, Distributed Component Object Model. A nossa equipe é formada por Wesley Patrick, Alan Rui, Wagner Ribeiro, Maurício Rodrigues e Rogério Andrade. Nós somos do 4º semestre de Rede de Computadores na matéria de Sistemas Distribuídos. Mas o que é um sistema distribuído? Para a gente entender o DECOM, a gente vai entender primeiro o que é sistema distribuído. Segundo Tannenbaum, sistema distribuído é a coleção de computadores dependentes entre si que apresenta ao usuário um sistema único e coerente, ou seja, apresenta heterogeneidade. Até os anos 80, mais ou menos, os computadores eram grandes e não previa-se o crescimento do hardware, né? Então esses sistemas eles trabalhavam de forma centralizada. Com o avanço tecnológico das redes LAN, que é a local e a rede WAN, o processamento foi se iniciando nos primeiros projetos do sistema distribuído. Aí que foi se dando os primeiros passos do sistema distribuído. Mas como isso funciona, né? Com base no sistema distribuído, os usuários não percebem, mas a aplicação executada possui recursos disponíveis em várias máquinas na rede. Mas essa comunicação é feita de uma forma interessante. As máquinas distribuídas compartilham informações entre elas através de mensagens na rede. E essas mensagens elas são entendidas através de um protocolo comum a esse sistema distribuído. Sim, mas o que é DECOM? É isso que a gente vai descobrir agora. Arquitetura de distribuição. A arquitetura de distribuição suporta o desenvolvimento de aplicações executando em ambiente heterogêneo e distribuído. Dispõe de serviços como comunicação entre cliente e servidor, isolamento em relação a plataformas de hardware. Em um sistema distribuído nós temos diferentes sistemas com linguagem de códigos interagindo em diferentes sistemas como sistemas Java, Linux e Windows. E para isso funcionar foi gerada uma solução chamada Middleware. É um sistema que facilita a interoperabilidade entre objetos de plataformas de computação diferentes, ou seja, é possível que uma mesma aplicação com objetos diferentes trabalhe em plataformas diferentes, se comuniquem. É aí que entra o DECOM, que é uma solução da Microsoft, do nosso amigo Bill Gates, que é uma extensão do COM para a finalidade de se obter comunicação entre objetos em um sistema heterogêneo. O que é um objeto? A palavra objeto em desenvolvimento de software recebe uma instância de uma classe. Uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares, ou seja, uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos. Objetos COM suportam uma ou mais interfaces que definem o seu comportamento e a sua responsabilidade. Um método, tipicamente, implementa uma função, ou seja, um procedimento que realiza uma função específica. DECOM baseia-se no modelo definido pelo COM, acrescentando a ele 3 elementos: técnicas para a criação do objeto remoto, protocolo para a invocação dos métodos de um objeto remoto, ou seja, invocação dessas funções, e mecanismo para assegurar um acesso seguro a um objeto remoto. Protocolo para a invocação dos métodos de um objeto remoto. Chamada de remoto de procedimento, RPC, é utilizada pela Microsoft com o Object RPC utilizado pelo DECOM, ou ORPC. E as interfaces. Com interface tem um significado muito específico. E interface DECOM é um conceito completamente diferente. A gente vai entender isso mais ou menos daqui para frente como que funciona. Uma interface não é nada mais do que a colação de funções dos membros daquela interface. São todas as funções públicas da classe. Ou seja, quando você entra num carro, você se depara com uma variedade de interfaces de usuário. Uma interface permite que você dirija, outra permite que você trabalhe, mexa no rádio, enfim. Objetos COM têm a capacidade de ser remotamente acessados. Isso significa que eles podem estar em um thread, em um processo diferente ou até mesmo em um computador diferente. Quando a aplicação cliente chama um método de objeto, o objeto proxy precisa efetuar a serialização dos parâmetros para que ele possa ser transmitido pela rede. No servidor, o objeto proxy, chamado de stub, realiza a desserialização desses parâmetros
e chama o objeto no método lá para executar o procedimento. Mas o que é stub, né? Stub é um pedaço do código usado para substituir algumas outras funcionalidades de programação. Ele que simula o comportamento de um código existente. Segurança. Controle de acesso que verifica se o usuário está autorizado para executar um método, ou seja, pode ser configurado de forma declarativa ou não. Chamada segura ou call security controla quem e como um objeto pode receber chamadas. Essa é uma das características do DECOM. Created using Powtoon.